Glória a Jesus. Isaías capítulo 35. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, a irmã Gina, irmã do Marcelo, esposa da Marli, ela pediu para transmitir o testemunho. Ela está ali no banco. Pediu para transmitir o testemunho no dia 19 de setembro, no culto. Teve uma revelação que o Senhor estava curando uma pessoa de um problema sério no ouvido. E ela disse que na hora ela até pensou assim, que bom se fosse comigo. E isso foi no culto de domingo. Na quarta-feira anterior, ela tinha ido ao médico e precisava de tratamento. O tímpano estava retraído. Um problema considerável. Essa revelação foi no domingo. Na quarta seguinte, ela teve a consulta novamente, uma audiometria, depois uma consulta para dar continuidade ao tratamento. A revelação foi no domingo. Na quarta seguinte, ela foi ao médico, já não tinha mais nada. O Senhor já tinha colocado a mão. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é vivo, presente e verdadeiro. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nem de revelação, nem de poder de Deus. O Senhor faz mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor continua a operar. O Senhor já operou hoje pelos louvores, pelas orações, pelos dons do Espírito Santo. Vamos à palavra de Deus. Isaías 35, versículo 1. Vamos ler todos juntos. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus, quando criou todas as coisas, diz ali em Gênesis 1 que Ele viu que tudo era bom, tudo com perfeição. O próprio Deus plantou um jardim, conhecido como Jardim do Éden, está escrito ali em Gênesis capítulo 2, e o Senhor colocou ali Adão, depois o Senhor criou Eva, Ele os colocou. Então, irmãos, tudo com perfeição, tudo agradável e tudo bonito. Irmãos, Deus gosta de coisas bonitas, né? Salmo 104 diz assim: quão variadas são as tuas obras, ó Senhor, todas com sabedoria fizeste. Em Eclesiastes 3 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu tempo. As obras de Deus são maravilhosas. Irmãos, mas o pecado ali entrou porque o diabo entrou ali personificado, encarnado na serpente. Diz em Gênesis 3 que era a mais astuta de todas as animárias. Ele tentou e Eva foi traída pela concupiscência. Em Tiago 1 diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. E em Eva se cumpriu tudo o que diz em 1 João 2. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Porque ela viu que a árvore era boa, o fruto era desejável para dar conhecimento. Então ela incorreu naquilo, comeu e seu esposo caiu junto. E por causa disso diz em Gênesis 3... Deus disse: maldita é a terra por causa de ti, espinhos e cardos te produzirá, quando tu semeares a terra não mais te dará a sua força. Irmãos, daí o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou todo tipo de destruição. O que era para ser um jardim maravilhoso como o Jardim do Éden, irmãos, daí surgiram os desertos, surgiram as terras áridas, os lugares inóspitos, os lugares difíceis de habitação, e isso passou para toda a humanidade. Por isso que a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Diz em Romanos capítulo 5, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Irmãos, o pecado contaminou todas as coisas e causou muito prejuízo. O livro de Eclesiastes diz assim: um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 9. Irmãos, todo o prejuízo entrou. Deus levantou o seu povo ali através de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus prometeu uma terra especial, uma terra que emana leite e mel, para usar as palavras da profecia do Velho Testamento.
Deus tirou este povo do Egito que estava ali escravizado, por mão de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, peregrinaram no deserto, até que entraram na terra. Mas, irmãos, a terra foi contaminada por causa do pecado. Deus advertiu severamente o povo pelo profeta Isaías muitas vezes, irmãos, porque o pecado contaminou até a própria terra, até a própria natureza. Irmãos, e diz ali o livro de 2 Reis, capítulo 17, que quando o povo do reino do norte foi levado para o cativeiro da Assíria, as feras se multiplicaram, multiplicaram-se os leões, a terra ficou de difícil habitação. Tudo, irmãos, por causa do pecado. Irmãos, e as coisas continuam assim até hoje. As leis de Deus são eternas. A região brasileira mais difícil de se viver é o Nordeste, com aquele clima dificílimo. Mas, irmãos, a região brasileira mais idólatra, que tem Padre Cícero, que tem Senhor do Bonfim, que tem tudo aquilo, é o Nordeste. Não é coincidência uma coisa com outra. Irmãos, a idolatria, deixar de Deus para adorar o Padre Cícero, ou qualquer tipo de santo. Irmãos, isso, a palavra do Senhor diz que é idolatria. E o Salmo 115 diz assim: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que o adoram. Quer dizer, irmãos, a idolatria, ela traz cegueira, ela traz ignorância, ela deixa o povo atrasado, que é exatamente o que acontece no Brasil, que a região mais atrasada é a região do Nordeste. Deus é fiel e justo, e as palavras de Deus são verdadeiras. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, o pecado torna tudo um deserto. E o que diz aqui o texto? Vamos ler de novo? O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, o ermo exultará e florescerá como a rosa. Irmãos, até o Velho Testamento estava o pecado no mundo e não havia muita esperança. O escritor de Eclesiastes, Salomão, filho de Davi, ele disse assim: não há nada de novo debaixo do sol. A perspectiva do livro de Eclesiastes é uma perspectiva desacreditada, cansada, desesperançosa. Uma perspectiva sobre a lei. Ele conclui: o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Quer dizer, uma perspectiva cansada de alguém que viu que não havia nada de novo, que tudo era vaidade, que tudo que se fizesse nada satisfazia, mas tinha que obedecer. Irmãos, então, até ali a vida não estava fácil. E o escritor do livro sagrado disse várias vezes: nada há de novo debaixo do sol. Mas, irmãos, diz ali o livro de Gálatas: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam sob a lei. Repita comigo: Deus enviou Jesus para mudar a nossa história. Irmãos, em Jesus o deserto acaba, em Jesus as situações são transformadas. Irmãos, aquilo que Eclesiastes diz: nada há de novo debaixo do sol. Em Apocalipse 21:5 diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas. Veio Jesus, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Falam assim: tudo se fez novo. Jesus falou de nascer de novo, começar uma nova vida. Irmãos, aqui a profecia bíblica fala da restauração do reino físico de Israel. No capítulo 34 fala de grande tribulação que haveria de vir sobre o mundo por causa da opressão feita ao povo de Deus, que no caso era o povo de Israel. Isso é o assunto do capítulo 34 de Isaías. E Deus dizendo que iria destruir as nações que outrora haviam oprimido o seu povo. E daí no capítulo 35 é todo um caminho de promessa e de esperança e de restauração, dizendo que Deus haveria de abençoar o seu povo. Irmãos, esta profecia já se cumpriu parcialmente no Israel físico. Irmãos, há 70 anos atrás,
nem existia o país chamado Israel. As profecias bíblicas que falavam do retorno de Jesus para o seu povo, na cidade de Jerusalém, pisando sobre o Monte das Oliveiras, que falavam do templo restaurado. Irmãos, há 70, 80 anos atrás, isso era incompreensível, porque não existia país de Israel. Mas isso aconteceu em 1948. Irmãos, essa profecia já teve o seu cumprimento várias vezes. O povo de Israel os judeus que foram tão perseguidos na Segunda Guerra Mundial, e houve toda aquela mortandade, milhões de pessoas que foram mortas. Mas o Senhor pôs a mão, o Senhor resgatou aquele povo, o Senhor concedeu de novo aquela terra. Irmãos, e a restauração do Estado de Israel é assunto controvertido até hoje. Até hoje se discute, mas por quê? Mas será? E os palestinos, eles que estavam lá antes, e fica se discutindo. Discutam o que quiserem, a mão de Deus os pôs lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o fato que eles fizeram ir daquele deserto, porque aquela terra se tornou desértica. O que nós lemos na Bíblia que era a terra que mana leite e mel. O que nós lemos ali que os espias foram no vale de Escol e tiraram cachos de uvas, que era necessário 2 homens para carregar aquilo, e trouxeram dos frutos da terra. Mas depois aquela terra virou um deserto horrível e árido e escaldante. Irmãos, mas Deus pôs a mão e o povo de Israel está lá e já conseguiu construir um país naquele lugar. Irmãos, eu já vi fotos na fronteira de Israel com a Jordânia. Do lado de Israel, uma plantação de flores que é uma maravilha. Do lado da Jordânia, um deserto horroroso. O deserto e os lugares ermos se alegrarão com isso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Diga glória a Jesus. Fala assim, Deus é poderoso. Deus fez nascer flores no deserto. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas, irmãos, essas profecias bíblicas, a aplicação de Isaías 35, literalmente, também vai acontecer depois da grande tribulação. Isaías 34 é um texto profético que fala sobre a grande tribulação, um período de tempo futuro ainda, no qual a igreja de Jesus não vai estar aqui, graças a Deus. Fala assim, graças a Deus. Ai pastor, e eu será que vou estar? Aceite o apelo hoje e aceite Jesus, se não, diga glória a Deus. Isaías 34 fala sobre a grande tribulação e Isaías 35 fala sobre o reino milenar do Senhor Jesus, quando Jesus virá em glória, em pessoa, em poder e majestade, e Jesus vai reinar aqui na terra. Pastor, o senhor não acha isso muito fantasioso? Fantasiosa é a sua imaginação, meu filho. Fala assim, misericórdia. A palavra de Deus não é fantasiosa, é verdade. Jesus virá. Diga glória a Deus. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. Declare alto, este é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Diz a palavra de Deus, Jeremias 30, também um texto específico sobre a grande tribulação, que diz ali que será tempo de angústia para Jacó. Deus vai ter um trato sério com o povo de Israel na grande tribulação, porque eles pediram, que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles vão ter um trato sério. Em Apocalipse 1 diz assim, as tribos da terra lamentarão sobre ele e verão aquele a quem traspassaram, e chorarão como se chora pelo pranto do filho primogênito. Deus vai ter um trato sério, é semelhante ao que aconteceu com José e os seus irmãos. Jesus também judeu, rejeitado por seus irmãos, só que Jesus foi vendido pelos irmãos, igualzinho à história de José do Egito. Foi vendido pelos irmãos, José do Egito por 20 moedas de prata, Jesus por um pouquinho mais, foi por 30. Faz misericórdia. A cotação de Jesus estava um pouquinho mais alta. Faz misericórdia. Só que José foi, só que tornou-se rei.
E um dia os seus próprios irmãos precisaram recorrer a ele, só que José do Egito não se deu a conhecer a primeira vez, os pôs à prova, e os irmãos de José passaram grande aflição. Um deles ficou preso, se não me engano foi o Simeão, ficou preso. Os outros voltaram para casa, depois tiveram que recorrer novamente. Então José não se deu a conhecer, foi um tempo de angústia naquela casa, até que finalmente José se deu a conhecer aos seus irmãos. Vai acontecer assim na grande tribulação. Jesus vai ter um trato sério com o povo judeu, até que eles vão reconhecer Jesus como o Messias de Israel. Daí vai ter o reino milenar do Senhor Jesus, quando Jesus vai reinar aqui na terra. Diga glória a Jesus. Isso com Israel. Mas, irmãos, esse texto diz respeito a nós também, porque a palavra do Senhor ensina ali na Epístola de Pedro que nenhuma profecia é de particular interpretação. Não existe nenhum texto bíblico que tenha servido para apenas uma época, para apenas uma pessoa. A palavra de Deus é universal e é para você. Fala assim, para você. Diga glória a Jesus. Não se distraia. Fala assim, não se distraia. O deserto exultará e florescerá como a rosa. O que aconteceu com Israel, acontece conosco também. Por causa do pecado, por causa das situações da vida. Diz Lamentações de Jeremias 3, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Irmãos, diz também esse próprio capítulo, Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Irmãos, tudo o que nos acontece tem a mão de Deus nisto, sempre para nos tratar, sempre Deus quer nos aperfeiçoar. Diga glória a Jesus. Pecado que provoca todas as coisas, só que nós não reconhecemos os nossos próprios pecados. Irmãos, o ser humano nunca reconhece uma boa, Deus tem que pôr na prensa. Daí na prensa, tá bom. Mas misericórdia. Então, irmãos, o que nos acontece é mão de Deus, e muitas vezes nós passamos por deserto, irmãos, e muitas vezes a vida fica muito difícil, mas o Senhor hoje nos traz uma palavra de esperança. Salmo capítulo 30 diz assim: a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, hoje o Senhor traz uma palavra de esperança. O Senhor quer restaurar vidas aqui, vidas que foram saqueadas pelo maligno, gente que perdeu tudo, gente que o casamento virou um tormento, e a vida com os filhos virou tudo tumultuado. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer devolver a paz, o Senhor quer reconstruir. Diga glória a Jesus. Tem gente que quando ouve isso, já está pensando assim: pastor, no meu caso acho impossível. Meu amado, impossível é nascer rosa no deserto. Jesus fez nascer. Para Deus nada é impossível. Fala assim, nada. Glória a Jesus. Irmãos, esse texto é texto de restauração. Tudo que está torto se endireitará, tudo que é áspero se alisará, e toda a carne verá a salvação de Deus, diz em Isaías 40, diga glória a Jesus. Irmãos, quando Jesus entra numa vida, Ele coloca tudo em ordem, coloca todas as coisas em ordem, Ele apruma tudo, Ele desfaz toda a guerra, Ele é o príncipe da paz. Diga glória a Jesus. Mas por isso o versículo 3, vamos ler? Isaías 35, 3, vamos ler. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Este versículo está repetido em Hebreus 12, num contexto assim: após a pessoa ser disciplinada pelo Senhor, passou por um momento de aflição, vem a palavra: confortai as mãos fracas, os joelhos desfalecidos, porque o Senhor vai endireitar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai restaurar. Irmãos, o Senhor está trazendo uma palavra profética hoje sobre tempos de colheita, sobre tempos de bênção, tempos de regozijo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor mostra que muitas pessoas vão ser abençoadas.
Muitas pessoas com a família destruída, o Senhor vai começar a juntar os pedaços e vai começar a refazer. Diga glória a Jesus. O Senhor vai refazer a tua vida. Diga glória a Jesus. Aleluia, irmãos, o Senhor fala de vidas que vão florescer de novo. Gente que perdeu a esperança, gente que perdeu a paciência, gente que perdeu a fé. Jesus vai restaurar, vai levantar. Vamos ler o versículo 4. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Irmãos, acontece conosco também o que aconteceu com Israel. Quando tem coisa na nossa vida que não está muito bem, vem os juízos de Deus. Deus permite que o diabo se levante contra nós, e pessoas usadas pelo diabo se levantam contra nós e tiram proveito de nós. É sócio que passa a perna e o outro perde tudo. É o patrão que manda embora e não paga o salário. É crise entre marido e mulher, em que um fica se aproveitando do outro, o outro fica sofrendo. É contenda entre pais e filhos e tanto prejuízo. E a pessoa parece um momento assim só de prejuízo. O Senhor está falando hoje que essa fase vai passar, que Jesus vai refazer tudo de novo. E aqui fala de vingança. Sabe o que significa isso? Nos momentos em que você esteve por baixo e pessoas se aproveitaram de você, Deus vai pôr a mão. Fala assim: Deus vai pôr a mão. E se você se aproveitou de alguém que estava embaixo, vai pôr a mão em você também, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor vai pôr a mão. Diga glória a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, o Senhor fala de restauração de vida profissional. O Senhor fala de negócios falidos que vão reabrir pela mão de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Louvado seja o Senhor. A promessa aqui tem muitos sentidos. A percepção espiritual vai melhorar. Irmãos, quando a pessoa está numa fase de baixa, fase de perda e prejuízo, a grande pergunta é: por que isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. A pessoa fica confusa, perde confiança de toda forma, fica indecisa, fica temerosa. Os sentidos naturais, que dirá então os espirituais, ficam entorpecidos. Irmãos, quando Deus começa a operar, a pessoa começa a ficar sensível, a pessoa começa a enxergar as coisas. Diga glória a Jesus. Jesus vai abrir os teus olhos. Fala, irmão, assim: Jesus vai abrir os teus olhos. Você vai começar a ver a esperança de Deus. Você vai começar a ver as pequenas ações de Deus que vão ter grandes resultados em pouco tempo. Diga glória a Jesus. Você vai começar a ver que o que você faz para o Senhor, aquilo começa a crescer e florescer e em breve dar fruto. Irmãos, e aqui também a promessa de saúde física. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu estou convencido no Senhor de que o Senhor quer que nós tenhamos plena saúde. Estou convencido disto. Muitos textos, Salmo 103, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Êxodo 23, eu abençoarei o teu pão e a tua água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Jesus. Isaías 53, pelas suas pisaduras fostes sarados. Ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Irmãos, o que Jesus, os sinais que Ele mais operava no seu ministério era a cura física, a cura dos enfermos. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me ensinado isto, e o Senhor nos desperta, que o texto fala, e o versículo 6, vamos ler. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto,
e ribeiros no ermo. Água brotando, irmãos, isso significa a vida voltando a fluir, significa alegria, significa disposição. Irmãos, um dos problemas mais sérios que uma pessoa pode passar é o problema do desânimo. Quando desanima, doente no hospital, quando desanima, pode até morrer. Faz misericórdia. Por isso que Jesus sempre dizia: tem de bom ânimo. O Senhor quer nos animar, o Senhor quer renovar o nosso ânimo. Diga glória a Jesus. O Senhor fala de pessoas que estão passando em tribulação, mas o Senhor fala assim: falta só um pouquinho. Fala assim: só um pouquinho. Hebreus 10:37. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Diga glória a Jesus. Irmãos, a promessa de cura, o Senhor tem me ensinado muito sobre isso, irmãos. O crente, ele tem que viver orando, oração incessante, muitas vezes por dia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, questão de cura, nós não podemos nos conformar com as enfermidades. Tem enfermidade, coloca diante do Senhor e ora incessantemente. Só pare de orar se Deus responder que nem ele falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Como não é o teu caso, meu filho, porque você não é apóstolo ainda, fala assim, viu? É engraçado, tem gente que sempre quer avocar para si o espinho na carne, mas não teve revelação do céu, né? Então você está um apóstolo Paulo meio capenga. Fala assim, misericórdia. Meu filho, espinho na carne para quem teve revelação do céu. Viu? Esteve lá. Acho que não é o teu caso ainda. Diga glória a Jesus. Então não vai aceitando espinho que não é teu. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu estou falando profeticamente para alguém aqui: não aceite espinho que não é teu. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós tivemos 7 reuniões de oração pedindo por cura de enfermos. Eu já posso começar a dizer por mim, irmãos. Estávamos orando também pelo meu filho Henrique, e ele estava com um problema sério de refluxo. Já na primeira semana da campanha o Senhor curou. Foi levado para tirar uma radiografia com contraste, não deu nada. O Senhor curou, o Senhor pôs a mão. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Estava com um problema no pulmão. 2 médicas, a médica do plantão, sexta-feira, que precisamos levar ele no Hospital das Graças. Só digo o nome assim, das Graças, só essa parte do nome. Diga glória a Jesus. A médica disse: não, dessa doença não tem mais nada. E a irmã Magali, que foi em casa ontem à tarde, também falou isso. Então isso o Senhor já curou também. Mas graças a Deus. Então nós estamos agora para exclusão. Isso já foi. Só que ainda tem um problema alérgico. Mas de 2 coisas Jesus já curou. Então provavelmente na quinta-feira nós vamos começar uma campanha de oração. Nós vamos orar pela cura dos alérgicos. Nós vamos fazer 7 reuniões de oração para curar alergia. Não vai sobrar nenhuma sequer. Fala assim, viu? Jesus cura a alergia. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. E Jesus cura mesmo. Aleluia. Irmãos, eu tinha um problema seríssimo de rinite alérgica. Fui em vários médicos que disseram que era incurável, mas já faz uns 17 anos mais ou menos que eu estou curado, não tenho mais nada. Completamente curado. Num dia que fui na reunião de oração na casa de um irmão, o Senhor curou. Um dia o Luiz Eduardo, filho da irmã Olinda, veio também me contar que num dia no culto aqui o Senhor o curou já disso, rinite alérgica. Vai curar você também, vai assim, você também. Irmãos, a promessa de Jesus é grande, irmãos. Isso aqui é a promessa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai fazer a tua vida florescer. O Senhor vai te curar de toda enfermidade. Diga glória a Jesus. Versículo 7, vamos ler?
A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Louvado seja Deus. Quer dizer, o Senhor transformando situações áridas, inóspitas, em um deserto verdejante. Diga glória a Jesus. Leva-me a pastos verdes e a águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Recansunda hariás por amor do seu nome. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus, o Senhor está querendo aumentar a nossa fé hoje. Diga glória a Deus. Irmãos, quando fala aqui terra seca se transformando em tanques, o Senhor fala agora que o Senhor quer abençoar pessoas que assim ficaram com as emoções fechadas, ressequidas, endurecidas pelos problemas da vida. Diga glória a Jesus. Eu me lembro de um irmão, uma vez, que veio contando a história que o casamento dele não estavam separados, mas a vida estava horrível assim, fazia muitos anos. Um casamento seco e frio. E ele começou a buscar ao Senhor seriamente. O Senhor encheu aquele irmão de amor. Aquele irmão chegou em casa, ele chegou para a mulher dele e disse assim: eu te amo. Ela desmaiou. Fala assim: Jesus. Diga glória a Deus. Jesus vai fazer isso com você. Fala assim: vai fazer com você. Irmãos, tem gente que vem do mundo sequíssimo, parece os ossos de Ezequiel 37, sequíssimos. Diga glória a Jesus. Jesus vai pôr amor no teu coração. Fala assim: Jesus vai pôr amor no teu coração. Diga glória a Jesus. Tem famílias esquisitas, gente que não se conversa, gente que só age na base da patada, da grosseria. Jesus vai mudar isso. O Senhor está revelando agora. Diga glória a Jesus. Tem gente grosseira por aqui, vai deixar de ser. Jesus vai te amansar. Fala assim: Jesus vai te amansar. Negão, Jesus vai te amansar. Diga glória a Deus. Vai ficar mansinho, vai ficar uma benção. Diga glória a Jesus. Irmãos, é o Evangelho de nosso Senhor. A palavra profética está sendo transmitida hoje, e o Senhor já vai começar a fazer. E aperta daqui, aperta ali, aperta daqui. Daqui a pouco está pronto. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o versículo 8 todos juntos? Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Diga glória a Jesus. Promessa de um caminho, é o que Jesus disse: eu sou o caminho. É o que diz em Hebreus 10, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Irmãos, isso quer dizer um caminho espiritual mais abundante, mais próximo do Senhor, uma vida espiritual que flui melhor, que não é na marra. Tem crente assim que só age assim meio na marra. Quando o Senhor operar na tua vida, irmãos, isso flui gloriosamente. O versículo diz: ali não haverá leão nem animal feroz. Significa, irmãos, existem momentos que nós estamos em baixa e os nossos inimigos nos atropelam. Salmo 129, muitas vezes Israel foi angustiado desde a sua mocidade, muitas vezes fizeram compridos os sulcos sobre as suas costas, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Diga glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Salmo 125, 2. O cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Nos momentos como Israel, que esteve no Egito, e os egípcios se aproveitando deles, até que o Senhor deu um basta e tirou o povo de lá com mão forte. Acontece isso na nossa vida também, momentos em que nos tripudiam, mas o Senhor vai te libertar. Fala para o irmão isso, o Senhor vai te libertar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Você não vai mais trabalhar para gastar dinheiro com traficante, nem com drogas, nem com vício, nem com dono de bar. Agora o teu trabalho vai ser consagrado ao Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. E o texto diz: e voltarão os resgatados do Senhor com júbilo, alegria eterna haverá sobre sua cabeça, e eu tirarei deles a tristeza e o gemido. Mas promessa de alegria, de vida em abundância. Repita comigo: Jesus nos dá alegria. Fecha os teus olhos. Irmãos, este é o evangelho glorioso de Jesus. É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Hoje a palavra de esperança: confortai as mãos fracas e os joelhos desfalecidos. Hoje o Senhor quer levantar vidas. Hoje o Senhor está falando: os momentos de tribulação passaram. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. As portas na tua vida vão começar a se abrir de uma em uma. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluias. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele cura o coxo, o cego, o mudo, o surdo, restaura os leprosos, liberta os cativos, ressuscita e dá um novo coração. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade, perdoa os pecados. Batiza no Espírito Santo e dá vida eterna. Por isso todas as nações virão se prostrar aos seus pés. Ele é poder, Ele é amor, Ele é a paz, Ele é a luz. Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é poder, Ele é amor, Ele é a paz, Ele é a luz. Jesus, Jesus de Nazaré. Aleluias. Canta, lava, cidade, conta, ripa, radias. Sudi canta, ripa, rádio, canta, lava, Rebahada canta, lava, cidade, conta, ripa, radias. Sudi rádio, conta, lava, canta, ripa, radias. Fique na presença do Senhor. O Senhor está aqui. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre. O Senhor é o nosso auxílio. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos.
Glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmão, o Senhor quer aumentar a nossa fé. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor está fazendo grandes coisas. O Senhor fala de uma fase diferente de nossas vidas. Diga glória a Jesus. E nós já estamos contemplando, mas ao começo o Senhor vai fazer mais ainda. Louvado seja o Senhor. Diga